Miguel apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, enquanto dirigia pela Avenida da Liberdade em Lisboa. De repente, sem aviso, ele virou o carro para o acostamento, freando bruscamente, e virou-se para João, seu vizinho e amigo de longa data, conversando com voz trêmula: "Eu te amo, João. Não aguento mais fingir." O beijo que se seguiu foi desesperado, um ato impulsivo que selou o destino de ambos, mas no dia seguinte, a esposa de Miguel descobriu tudo através de uma mensagem no celular, iniciando uma avalanche de dor que destruiria lares e reputações. João piscou, atordoado, enquanto o beijo terminava. Ele, um artista gráfico de 28 anos que sempre soube de sua orientação sexual, nunca imaginara que Miguel, o engenheiro heterossexual casado e pai de 2 filhos, pudesse sentir algo assim. Eles estavam voltando de uma reunião de condomínio no Bairro Alto, um bairro vibrante de Lisboa onde ambos moravam em prédios vizinhos. Miguel, com sua vida perfeita aos olhos da sociedade portuguesa conservadora, acabara de jogar tudo para o alto. "O que você está dizendo?", murmurou João, o coração acelerado. Miguel, olhos cheios de pânico, respondeu: "Eu sei que é loucura. Mas cada vez que te vejo, algo em mim quebra. Minha mulher, os filhos. Eu os amo, mas isso é diferente. É como se eu tivesse vivido uma mentira por anos." A confissão veio como um raio em céu claro. João, que crescera em uma família católica tradicional em Porto, aprendera cedo a esconder sua homossexualidade para evitar o julgamento. Ele se mudara para Lisboa em busca de liberdade, trabalhando em um estúdio de design onde podia ser ele mesmo entre colegas liberais. Miguel, por outro lado, era o epítome do homem português ideal, casado com Ana há 8 anos, pai de Pedro, de 6, e Sofia, de 4, e com um emprego estável na construção civil. Eles se conheceram há 3 anos, quando Miguel ajudou João com uma mudança. Conversas casuais viraram amizades profundas, compartilhando cervejas no terraço, discutindo futebol e política. Mas ultimamente, Miguel parecia distante, evitando olhares. Agora, tudo fazia sentido. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ele andava de um lado para o outro em seu apartamento pequeno, decorado com pinturas abstratas que refletiam sua alma turbulenta. Ele é casado, pensou, sentindo uma mistura de euforia e culpa. Como poderia se envolver com alguém que tinha uma família? A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava resquícios de machismo e catolicismo arraigado. Em bairros como o deles, rumores se espalhavam como fogo em palha seca. João lembrou de sua própria juventude, quando seu pai, um pescador rígido, o repreendera por comportamentos afeminados. Ele jurara nunca machucar ninguém como fora machucado. Mas o beijo de Miguel era real, cru, cheio de anos de repressão. No dia seguinte, o caos explodiu. Ana, uma professora primária de 29 anos, encontrou o celular de Miguel esquecido na cozinha. Uma mensagem de João, enviada por engano na pressa: "Precisamos conversar sobre ontem." Ana, confusa, leu o histórico e desabou. Ela ligou para Miguel no trabalho, gritando: "Quem é João? O que você fez?" Miguel, pego de surpresa, confessou tudo. Ana, chorando, arrumou as malas das crianças e foi para a casa dos pais em Sintra. "Você destruiu nossa família por uma fantasia", ela berrou antes de bater a porta. Miguel chegou em casa para um lar vazio, fotos de família espalhadas pelo chão como acusações mudas. Ele ligou para João, voz quebrada: "Ela sabe. Tudo acabou." João correu para o apartamento de Miguel, encontrando-o sentado no sofá, cabeça entre as mãos. "O que vamos fazer?", perguntou João, sentando-se ao lado. Miguel ergueu os olhos vermelhos: "Eu não sei. Sempre pensei que era estranho. Cresci em uma família onde homens não choram, não sentem isso. Meu pai me batia se eu mostrasse fraqueza. Mas com você, é como se eu pudesse respirar pela primeira vez." Eles conversaram por horas, desvendando camadas de negação. Miguel admitiu que sentira atração por homens na adolescência, mas a reprimira para se encaixar no molde social. Casara com Ana por pressão familiar, achando que o amor viria com o tempo. Agora, aos 30, via o erro. Mas a culpa pesava. João, tocado pela vulnerabilidade de Miguel, sentiu um conflito interno. "E as crianças? Elas vão crescer sem pai." Miguel balançou a cabeça: "Vou lutar pela custódia. Mas Ana nunca perdoará. Ela é devota, vai à missa todo domingo. Para ela, isso é pecado." A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era o irmão de Miguel, Carlos, um policial de 35 anos, que ouvira rumores. "O que diabos está acontecendo aqui?", exigiu Carlos, olhos furiosos fixos em João. "Você é o culpado. Seduziu meu irmão."
Miguel se levantou. Não é assim. Eu amo ele. Carlos riu amargamente. Amo. Você é casado, idiota. Isso vai destruir mamãe. Ele saiu batendo a porta, deixando uma ameaça no ar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Ana pediu divórcio, citando infidelidade. Os advogados entraram em cena, e as crianças foram pegas no meio. Pedro perguntou: Papai, por que mamãe chora? Miguel, coração partido, mentiu: é coisa de adulto. No trabalho, colegas sussurravam atrás de suas costas. Lisboa, cidade cosmopolita, ainda tinha bolsões conservadores. João enfrentou seu próprio inferno, amigos gays o alertavam: ele é estranho, vai-te usar e voltar para a família. Mas João via a sinceridade em Miguel. Eles se encontravam em segredo, passeando pelo Parque Eduardo VII, onde podiam ser anónimos. Eu escolhi você, disse Miguel uma noite, beijando João sob as estrelas. Mas cada beijo carregava o peso de vidas destruídas. A pressão familiar aumentou. A mãe de Miguel, Dona Maria, uma viúva de 60 anos, ligou chorando: Filho, volte para Ana. Isso é o diabo te tentando. Miguel, criado na fé, sentia o conflito moral. E se ela estiver certa? E se eu estiver errado? João, ateu convicto, argumentou: amor não é errado. A sociedade é que nos rotula. Mas duvidava de si mesmo. Estava traindo seus princípios ao se envolver com um homem casado. A tensão crescia, e um confronto inevitável se aproximava. O divórcio avançava como uma ferida aberta. Miguel se mudou para um apartamento pequeno em Alfama, o bairro histórico de Lisboa com suas ruas estreitas e fados melancólicos e quando à noite. Ele via as crianças nos fins de semana, mas Ana mal falava com ele. Você as abandonou por um homem, ela disse uma vez, olhos cheios de raiva. Miguel negou: eu as amo mais que tudo. Mas não podia mais viver mentindo. As visitas eram tensas. Pedro, confuso, perguntava sobre João: ele é seu novo amigo, papai. Miguel desviava, mas a culpa o consumia. Ele perdia peso, noites insones pensando nas escolhas. João, enquanto isso, lidava com sua própria família. Sua irmã, Rita, de 25 anos, uma estudante de direito em Coimbra, ligou preocupada: ouvi que você está com um cara casado. Isso é loucura, irmão. Pense na reputação. João, defensivo, rebateu: reputação. Desde quando me importo com isso? Eu sofri anos escondendo quem sou. Mas no fundo, duvidava. Seus pais, ainda em Porto, não sabiam. Seu pai, agora aposentado, sempre dissera: homens de verdade constroem famílias. João imaginava a decepção deles. No estúdio, colegas o apoiavam, mas ele via olhares julgadores na rua. Lisboa, com sua mistura de tradição e modernidade, testava limites. Um dia, Miguel e João decidiram confrontar Carlos. Encontraram-no em um café no Chiado, o distrito literário. Carlos, uniforme de policial impecável, sentou-se rígido. Vocês estão destruindo tudo, acusou. Miguel, pense na mamãe. Ela reza por você todos os dias. Miguel, voz firme: eu rezei por anos para mudar. Mas Deus me fez assim. Carlos zombou: Deus. Isso é escolha, não destino. A discussão escalou, vozes altas atraindo olhares. João interveio: não é escolha. É quem somos. Carlos saiu furioso, prometendo: vou contar para todos. E cumpriu. Rumores se espalharam pela família extensa, tios e primos ligando, condenando. Dona Maria sofreu um colapso nervoso, hospitalizada por stress. Miguel visitou a mãe no hospital de Santa Maria. Ela, fraca na cama, sussurrou: volte para Ana, filho. Pelo amor de Deus. Lágrimas escorriam: eu te criei para ser um homem bom. Miguel, coração apertado, disse: eu sou bom, mãe. Só amo diferente. Ela virou o rosto: isso não é amor. É pecado. Saindo, Miguel desabou no carro, chorando. Ligou para João: ela me odeia. João, solidário, foi até ele. Eles andaram pelo castelo de São Jorge, vistas panorâmicas da cidade contrastando com sua turbulência interna. Vamos lutar juntos, disse João. Mas Miguel duvidava: e se o preço for alto demais? No trabalho, Miguel enfrentou preconceito. Seu chefe, um homem conservador de 50 anos, o chamou: ouvi boatos. Isso afeta a equipe. Miguel, orgulhoso: minha vida pessoal não interfere. Mas projetos foram realocados, promoções negadas.
Ele se sentia isolado, amigos antigos sumindo. João, em seu estúdio, criava artes sobre identidade, canalizando dor em criatividade. Mas uma exposição próxima o pressionava, incluir temas gays ou esconder. Ele escolheu ousar, pintando um retrato de Miguel, simbolizando luta. Isso é para nós, disse a Miguel. Ana, vingativa, envolveu advogados agressivos. Na audiência de custódia, ela argumentou: ele é instável, vivendo com um homem. O juiz, uma mulher progressista, rebateu: orientação não define parentalidade. Mas Ana venceu visitas limitadas. Miguel, furioso, confrontou-a: você usa isso contra mim. Ana, você nos traiu. A traição cortava fundo. Miguel via Pedro e Sofia menos, perdendo momentos preciosos. Papai, volte para casa, pediu Sofia. Ele mentia, logo, querida. A dor o levava a questionar: valia a pena? João enfrentou traição própria. Um amigo gay, Tiago, de 27 anos, o alertou: ele vai te largar quando a novidade passar. João ignorou, mas sementes de dúvida plantadas. Eles brigaram uma noite: você ainda ama Ana, acusou João. Miguel: não como você. Mas insegurança crescia. Uma viagem a Sintra, para escapar, virou pesadelo quando viram Ana com as crianças. Ela gritou: fique longe. As crianças choraram, cena pública humilhante. De volta, Miguel desabafou: talvez devêssemos parar. João, magoado, depois de tudo. A tensão atingia pico, decisões pendentes. A crise familiar escalou quando Dona Maria, recuperada, convocou uma reunião em sua casa em Benfica, subúrbios de Lisboa. Miguel e João foram, tensos. A sala cheirava a bolo fresco, mas a atmosfera pesada. Carlos, tios e primos presentes. Dona Maria, voz trêmula: Miguel, escolha, família ou isso? Miguel, firme: isso é quem sou. Carlos interveio: você envergonha todos. Pense nos sobrinhos. Discussão acalorada, acusações voando. João, calado, sentiu-se intruso. Um tio gritou: saia daqui, pervertido. Miguel defendeu: ele fica. Saíram sob olhares hostis, laços rompidos. Miguel, abalado, questionou fé. Visitou a sé de Lisboa, Catedral Antiga, buscando respostas. Padre local, amigo de infância, ouviu: padre, é pecado. O padre, compassivo: a Igreja ensina castidade, mas Deus ama todos. Inconclusivo, Miguel saiu confuso. Com João, discutiram moral: e se estivermos errados? João: errado é viver inautêntico. Mas Miguel via danos, crianças sofrendo, mãe doente. Ele sacrificava tudo por amor. João, empático, compartilhava histórias: eu perdi amigos ao me assumir. Mas ganhei liberdade. No trabalho de João, a exposição abriu. Pinturas sobre identidade atraíram multidão. Miguel compareceu, orgulhoso. Mas um crítico conservador escreveu: arte que promove depravação. João enfrentou backlash online, atas comentando: volte para o armário. Ele deletava, mas doía. Amigos apoiavam, mas isolamento crescia. Uma noite, bêbados em um bar gay no Príncipe Real, Miguel beijou João publicamente. Não me importo mais, disse. Mas no dia seguinte, fotos vazaram: Ana furiosa, você expõe as crianças. Custódia ameaçada. Ana, manipuladora, ligou: volte, e esqueço tudo. Miguel hesitou: pelas crianças. Ela: sim. Ele contou a João, que explodiu: você considera? Miguel: é tentador. Brigaram feio, João saindo: escolha ela, então. Sozinho, Miguel refletiu: anos de casamento versus meses de paixão. Mas com Ana era conforto, com João era fogo. Ele escolheu João, mas dúvida persistia. João, magoado, foi para Porto visitar pais. Contou tudo. Pai, chocado: um homem casado. Vergonha. Mãe: pense na família dele. João defendeu: amo ele. Voltou ferido, questionando. Encontro com Miguel foi tenso: sua família me odeia. Miguel: a minha também. Abraçaram, mas frágil. Uma viagem ao Alentejo, Campos Dourados, ajudou. Conversaram profundamente: infâncias repressoras, sociedades julgadoras. Portugal mudou, mas não o suficiente, disse João. Miguel concordou: lutamos por nós. De volta, confronto com Carlos. Ele apareceu armado: pare com isso. Miguel:
ou me aceite. Carlos, lágrimas, perdi meu irmão. Saiu, mas semente plantada. Ana, em audiência, suavizou, pelas crianças, divida custódia. Miguel aceitou, aliviado. Mas via danos, Pedro retraído, Sofia chorona. É minha culpa, confessou a João. João, nossa culpa. Culpa compartilhada os unia, mas erudia. Alta tensão quando rumores no trabalho de Miguel levaram à demissão. Política da empresa, disseram. Desempregado, estressado. João ajudou financeiramente, mas orgulho ferido. Sou provedor, disse Miguel. João, somos iguais. Discussão sobre papéis de gênero, Miguel, criado machista, lutava. Uma oferta de emprego em Faro veio, sul de Portugal. Vamos, perguntou Miguel. João, preso ao trabalho, e minha vida aqui. Decisão pendente, relacionamento de Estado. Miguel aceitou o emprego em Faro, uma cidade costeira no Algarve, buscando recomeço. João, relutante, pediu demissão e seguiu. Por nós, disse. Novo apartamento perto da praia, mas transição dura. Miguel trabalhava em construção turística, João freelanceava design. Distância de Lisboa isolava, mas permitia anonimato. Crianças visitavam mensalmente, Ana relutante. Não exponha eles, advertia. Miguel prometia, mas Pedro notava, papai, você e João são namorados. Miguel, honesto, sim, filho. Pedro, confuso, mas meninos não namoram meninos. Miguel explicou, alguns sim, e está tudo bem. Adaptação trouxe conflitos. Miguel sentia falta da família, ligando para Dona Maria, mãe, venha visitar. Ela recusava, não aprovo. Carlos, amolecendo, ligou, como está? Miguel, bem, mas sozinho. Reconciliação lenta. João, saudoso de Lisboa, brigava, você me arrastou aqui. Miguel, para nosso bem. Inseguranças surgiam, Miguel via homens na praia, João ciumento. Você olha. Miguel, não como você. Traste abalado. Uma visita de Ana virou caos. Trouxe crianças, ficou hospedada. Tensão palpável. Ana, vendo eles juntos, isso é real. Miguel, sim. Ela chorou, eu te amava. João, desconfortável, saiu. Ana tentou seduzir Miguel, pelas crianças. Ele resistiu, amo João. Ana partiu magoada, ameaçando custódia. Miguel, abalado, e se ela ganhar? João, lutamos. Mas medo crescia. Em Faro, sociedade mais relaxada, mas preconceito sutil. Vizinhos sussurravam. Um incidente, garotos os insultaram na rua. Miguel reagiu, cale-se. João acalmou, ignore. Mas trauma revivia. Miguel questionava, vale a pena? João, sim, por amor. Mas amor testado por rotina. Miguel bebia mais, João trabalhava obsessivamente. Uma briga explosiva, você lamenta deixar Ana. Miguel, às vezes. João, ferido, então vá. Miguel saiu, passou noite fora. Voltou arrependido, perdão. Reconciliaram, mas cicatrizes. Dona Maria adoeceu novamente. Miguel voou para Lisboa. No hospital, filho, volta ao normal. Miguel, isso é meu normal. Ela, fraca, aceito, mas dói. Primeira concessão. Carlos, presente, talvez eu errei. Irmãos se abraçaram. Miguel voltou esperançoso. Contou a João, eles mudam. João, otimista, nós também. Mas traição veio de inesperado. Tiago, amigo de João, visitou Faro. Invejoso, flertou com Miguel. Miguel, vulnerável, correspondeu um beijo bêbado. João descobriu, como pôde. Miguel, foi erro. João, devastado, depois de tudo que sacrificamos. Brigaram, João voltando para Lisboa. Sozinho, Miguel refletiu, escolhas erradas, preços pagos. Ligou implorando, volte. João, preciso de tempo. Separação testava resiliência. João, de volta a Lisboa, morou com Rita. Ele te traiu, perguntou ela. João assentiu, coração partido. Trabalhou furiosamente, arte refletindo traição. Amigos consolavam, estranho de curiosos sempre voltam. João defendia, ele não é assim.
Mas dúvida consumia. Miguel ligava diariamente, foi estupidez. Amo você. João, preciso pensar. Semanas passaram, solidão amplificando conflitos internos. João visitou pais em Porto, errei-me envolvendo. Pai, surpreendendo, se ama, lute. Mãe, mas pense no dano. João, confuso, voltou. Miguel, em Faro, lutava desemprego após briga no trabalho por preconceito. Custódia ameaçada novamente. Ana, você é instável. Ele via crianças menos. Pedro, saudade, papai. Miguel chorava sozinho. Decidiu voltar a Lisboa, pedindo emprego antigo. Chefe recusou, reputação manchada. Desesperado, procurou terapia. Terapeuta, aceite si mesmo. Miguel, tentei, mas custou tudo. Reflexão profunda, repressão levou a impulsos, agora pagava. Reencontro inevitável. Miguel apareceu no apartamento de João, não vivo sem você. João, olhos marejados, você me machucou. Miguel, e eu me machuquei mais. Conversaram horas, desvendando erros. Miguel admitiu, traí por medo de compromisso real. João, eu perdoo, mas mude. Decidiram tentar novamente, devagar. Mudaram para Cascais, subúrbios litoral, equilíbrio entre cidade e paz. Miguel encontrou emprego freelance, João expo sucesso. Família amoleceu. Dona Maria visitou, não entendo, mas amo você. Carlos, desculpe julgamentos. Ana, aceitando, pelas crianças, paz. Custódia compartilhada. Crianças adaptaram, Sofia, João é legal. Pedro, 2 papais. Miguel explicou pacientemente. Sociedade ainda julgava, mas eles ignoravam, focando em si. Alta e baixas, brigas sobre passado, mas amor prevalecia. Anos depois, refletindo em uma praia ao pôr do sol, Miguel disse, pagamos caro, mas valeu. João, sim, por autenticidade. Mas questionavam, escolhas certas. Danos irreparáveis. A jornada os transformou, despertando consciências. No fim, a sociedade muda devagar, mas indivíduos escolhem caminhos. Foi certo Miguel deixar sua família por um amor proibido, ou o preço da autenticidade sempre justificador causada aos outros?